que está acontecendo? Pode trocar de status? Não pode trocar de status? Hey folks, it's Truno Weeder here for Immigration Review. Hoje com o Dr. Albert Rezende. Doutor, semana passada... deixa eu primeiro falar que esse vídeo vai ser longo, porque é importante. Eu entrevistei um cliente que quer entrar nos Estados Unidos com visto B1, B2 e eu disse, infelizmente, não existe a troca de status hoje. Você tem que aplicar pelo Brasil. Ele foi para casa e entrou na internet, nesse mundo gigantesco da internet, e ele encontrou uma pessoa que tem um podcast dizendo, na noite anterior, inclusive, dizendo, pode trocar de status, porque o USCIS acabou de soltar uma nota que voltou a trocar de status. Doutor, isso me assustou muito, porque aqui nós não mentimos para o cliente. O que está acontecendo? Pode trocar de status? Não pode trocar de status? Olha, atualmente, quando você entra num visto de não imigrante e migra para um processo de imigração, ou seja, vai gerar um green card, no momento o USCIS, o Departamento de Imigração, não está aceitando o ajuste de status, que é essa troca do não imigrante para o imigrante. Isso porque existe um backlog, ou seja, uma fila muito grande nos vistos disponíveis para cada um dos disponíveis, né? Por exemplo, o visto de trabalho, um visto de reunião familiar por pais, por filhos, enfim. Enquanto não tiver a data prioritária desses processos, não se pode ajustar o status. Inclusive, eu entrei, quando esse possível cliente me ligou para conversar comigo após a entrevista, eu entrei no Visa Bulletin, porque eu olho toda semana e qual foi a data que ele retroagiu? Exato, foi para julho de 2022. E era dezembro 1º de 2022, ou seja, temos um problema, de julho até dezembro, várias pessoas vão ficar em um limbo esperando disponibilidade de visto. Isso, exatamente. O Visa Bulletin, só recapitulando aqui, o Visa Bulletin é o boletim que o Departamento de Imigração emite falando a disponibilidade daquele visto para aquela categoria aplicada. Como eles estão com um grande número desses processos, eles retroagiram para julho. Ou seja, não se pode ajustar o status para processos aplicados depois de julho de 2022. Ou seja, nós estávamos conversando sobre essa situação. Existe em inglês uma palavra chamada misleading. O que esse pessoal que está fazendo vídeo por aí, misleading, eles estão fazendo o quê? Eles passam informações que acabam quem está assistindo, quem está consumindo essa informação, a tirar conclusões precipitadas que às vezes não são verdadeiras. E o que acontece então? Essas pessoas são enganadas a fazer o processo com esses supostos advogados e depois simplesmente fala para o cliente, foi rejeitado. Já pegou dinheiro. Exato. O que acontece é que o USCIS soltou um Twitter, não é nem uma nota, é um Twitter, onde explicava uma situação que muita gente questiona muito, que eu posso participar de entrevistas de emprego com o meu visto B1, B2, eu chego nos Estados Unidos a passeio e vi uma oportunidade, vou fazer uma entrevista de emprego. Então muita gente tinha essa dúvida, se podia ou não podia, e o USCIS veio e clareou isso, né? Doutor, acabou de dar um spoiler. Nós estamos voltando com pílulas sobre imigração legal para os Estados Unidos. Isso seria o nosso primeiro assunto essa semana. Mas vai ser, nós vamos lá, conta ele aí para nós. Então, essa informação permite que você possa... ele só clarificou, né? Só falou assim, você pode fazer uma entrevista de emprego, não pode trabalhar. Você, para trabalhar, precisa aplicar um visto que lhe dê a permissão de trabalho. É aí que entra o ajuste de status, que no momento não pode ser feito. Então, existe essa informação, ela tem que ser muito bem lapidada e bem entendível, né? O que eu tenho percebido, alguns advogados têm pegado processos e preparado o processo e segura o processo nos escritórios até que abra o ajuste de status. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm falado sobre isso. Nós aqui não fazemos. Nós temos a ideia de que é melhor contar para o cliente a verdade, que não pode fazer o ajuste de status e que
Podemos sim preparar o processo, mas não vamos enviar. Então, se você está ouvindo pessoas dizendo que pode fazer o ajuste de status, eu te recomendo procurar a página do Visa Bulletin, que podemos pedir ao Matheus, o nosso chefe de marketing, para que coloque aqui, coloque embaixo. É público, todas as pessoas podem ler, correto? Exato. Então tome cuidado com essas informações que podem te levar a fazer algo que pode te prejudicar muito se você ficar sem status, porque não pode ajustar o status agora. E depois que você tiver pago o seu advogado, não pense que vai ter dinheiro de volta, que isso não existe. Bye bye.